Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o crescimento econômico lá no estado do Piauí e o importante papel do agronegócio para ajudar o estado a alavancar esses índices. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui o Alzir Pimentel Aguiar Neto, ele que é presidente da ProSoja do Piauí, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alzir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado a todos vocês. Alzir, nos últimos dias, o IBGE, também o governo aí do Piauí, divulgaram os índices de crescimento econômico do estado, um estado que se destacou dos outros aqui do Brasil com esse crescimento, e aí o agronegócio tendo um importante papel para puxar esse crescimento aí no estado, né? Exatamente, papel decisivo, né? Assim, o agronegócio cresceu muito mais e fez com que o estado tivesse em meio a essas crises todas, agravadas desde 2015 até hoje, ainda superado a expectativa, crescido mais do que a média nacional. E, Alzir, como é que vocês identificam o papel do agronegócio? Aonde o agronegócio aí do Piauí ajuda no estado? Quais são os fatores que fazem o crescimento econômico do estado ser fortalecido pelo agro aí no Piauí? O nosso crescimento ele vem se dando de uma forma muito sustentável. O agronegócio piauiense, além de se utilizar de bastante técnica e ter desenvolvido um potencial para incremento de produção, de produtividade, ou seja, de produção por hectare, tem também transformado áreas antes subutilizadas. Então, o que tem se transformado é uma verdadeira indústria motivada aí por toda a cadeia da soja que tem mobilizado o estado inteiro. E aí, além dessa relação direta só da venda da própria soja produzida, toda uma cadeia é gerada através disso, uma cadeia econômica aí nas cidades onde há essas lavouras que movimenta toda essa economia do estado também. Não é só a venda propriamente dita da soja, né? Não, é toda a cadeia produtiva, né? Todos os segmentos envolvidos, né? Desde de quando nós da vinda dos insumos, a própria produção, a logística, enfim, envolve todo esse cenário. Mas o que tem de fato crescido e batido cada vez recorde é a produção de grãos, né? Nós rompemos a barreira dos 5 milhões de toneladas de grãos e cada ano o Piauí vem batendo recorde sobre recorde, ainda sem ter qualquer infraestrutura. As nossas serras, para vocês terem noção, não têm infraestrutura. Infelizmente, hoje, o que nós sofremos enquanto produtor é realmente não ter a condição e a capacidade de crescer ainda mais por falta de infraestrutura. Eu mesmo e diversos outros produtores, às vezes, nós não conseguimos puxar o calcário em volume necessário para garantir a calagem das nossas áreas. Às vezes a gente não consegue puxar os fertilizantes, porque as nossas serras e as principais serras produtoras não têm qualquer tipo de asfaltamento. Então é muito delicado. Às vezes a gente tem que diminuir um pouco o ritmo para dentro da porteira e cuidar das rodovias estaduais e federais. Alzir, esse era justamente o próximo ponto que eu queria entrar com você. A gente sabe de todas essas dificuldades estruturais aí do estado e mesmo assim esse crescimento está nesses patamares que a gente tem acompanhado. O que falta para alavancar ainda mais, para crescer ainda mais? Quais são esses principais gargalos aí no estado? É o que eu costumo dizer, assim, e às vezes duvidam muito de nós, mas os números são incontestáveis. Então, o recado que isso se passa é simplesmente que nós não crescemos mais, nós presenciamos um crescimento grande, mas nós não temos noção do que nós poderíamos estar de fato crescendo se a gente tivesse o mínimo de infraestrutura.
o mínimo. O Piauí investe muito pouco em infraestrutura. No Nordeste, de uma forma geral, o governo federal investe muito pouco no Piauí em infraestrutura, falo na região dos Cerrados. E esse é o principal gargalo nosso. Se a gente tivesse 500 quilômetros de estrada, eu garanto a você que a nossa logística ia ser totalmente transformada. E transformando essa logística, o Piauí consegue, em curto espaço de tempo, dobrar a produção de grãos dele. Estou falando em 10 milhões de toneladas de grãos, que a gente tem condição se a gente tiver o mínimo de infraestrutura. E aí, Alzir, entrando nessa questão da produção, né, da última vez que a gente conversou, você trouxe aqui para a gente a expectativa de ampliar as áreas cultivadas com soja nessa safra. Como é que estão esses trabalhos de plantio por aí? O produtor aí no estado tem boas condições para implementar essa próxima safra 2021? Olha, um fato curioso, né? Ano passado, essa mesma data, dia 18 de novembro, eu estava aqui na minha propriedade em Baixa Grande do Ribeiro, iniciando o plantio da soja. E normal, uma janela que nós temos aqui é a partir da primeira para a segunda semana de novembro. E ano passado eu deveria ter algo em torno de 70 a 80 milímetros de chuva acumulada. Esse ano eu tenho talhões com 320 milímetros acumulados, que está chovendo desde meados de outubro. Nós, aqui na nossa propriedade, já estamos com um pouco mais de 80% da cultura da soja plantada e a região como um todo deve estar chegando a 2/3 da área plantada. Acredito que isso pode até, aquele número que a gente dimensionava de incremento de área de soja pode até ser maior do que o que nós esperamos. E estamos com boas reservas de água, estamos fazendo um plantio todo numa condição ideal. O Piauí ainda não tem nenhum número relevante de replantio, o que é muito positivo. O plantio tem conseguido andar muito, muito, muito bem e no estado inteiro, não só na nossa região, como nas demais regiões, a nossa safra tem se dado de uma forma muito positiva esse ano. Havia muitos anos que a gente não presenciava um início de plantio, o início dessa germinação, que é uma fase delicada para o estabelecimento dos estandes e tudo mais, um volume de chuvas considerável como esse. E aí, com tudo indo bem nesse começo, né, Alzir, já é metade do caminho andado para garantir essa boa produção e garantir essa renovação de recordes de produção que você comentou com a gente. Com certeza, e fica só o estímulo, né? E fica só a capacidade, né? A gente tem passado por anos difíceis e ao que tudo indica, será um grande ano para o estado do Piauí. E fica o nosso descontentamento em poder dizer, em não poder dizer que nós poderíamos crescer mais, né? Então, assim, o Piauí pode crescer muito mais. O Piauí tem uma topografia, uma geografia, um clima ajustado para a produção de grãos no nosso cerrado aqui. E, infelizmente, nós lutamos contra tudo e contra todos, e é todo o mérito do produtor do estado do Piauí que tem aí esses recordes, mesmo enfrentando esse gargalo que é a infraestrutura do nosso estado. Alzir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, esse crescimento do agro aí no Piauí, o crescimento econômico do estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gosto de passar assim uma mensagem positiva, né? Nós temos uma bela safra, plantio, como você mesmo falou, é 50%, então estamos tendo a condição de plantar numa janela mais do que ideal, né? Sem querer vislumbrar safrinha, mas já é possível mensurar alguma coisa de safrinha para o nosso estado e fazendo uma safra muito bem feita, buscando aí alta produtividade. Eu acho que será um ano positivo para o nosso estado e certamente o estado do Piauí, você vai noticiar isso no final da safra,
segue para bater um novo recorde em produção. Alzir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado e torcendo para bater mais esse recorde aí de produção. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês do Notícias Agrícolas. Esse, o Alzir Pimentel Aguiar Neto, ele que é presidente da AproSoja do estado do Piauí, conversou com a gente para traçar um panorama, explicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja até o momento e também comentar a questão do crescimento econômico lá no estado, que supera as médias nacionais e é puxado principalmente pelo crescimento do agronegócio, o crescimento da soja. Olhando para essa próxima safra 2021, o Alzir destacando que o plantio está bastante adiantado com relação ao ano passado, as chuvas estão mais volumosas, mais concentradas, o que ajuda o produtor a semear, e aí a expectativa que havia de ampliar as áreas cultivadas em cerca de 10% pode ser superada quando os trabalhos chegarem ao final, e com esse bom desenvolvimento inicial, bom plantio, boa germinação das lavouras, a expectativa cresce também para que o estado possa bater recorde de produção nesse ano. O estado vem crescendo a sua produção ano após ano, a expectativa é de mais um recorde nesse ano, já que esse começo de safra tem sido bastante positivo, inclusive o Alzir destacando que já começa a se desenhar uma boa condição para o cultivo da segunda safra no ano que vem, com esse adiantamento no plantio da soja 2021 lá no Piauí. O Alzir também destacou para a gente o crescimento econômico do Piauí, que superou as médias dos outros estados brasileiros, inclusive a média nacional de crescimento, e aí grande parte disso atrelado à melhora e ao crescimento econômico gerado pelo agronegócio, pela cultura da soja. O Alzir destacando que esses recordes de produção, esse aumento de produção e de produtividade tem puxado esse resultado para cima, e aí esse crescimento se dá nesses patamares grandes, mas poderiam ser ainda maiores caso o estado não sofresse com tantos problemas estruturais. O Alzir destacando os principais gargalos do estado, sendo aí a questão da infraestrutura, da logística, que dificulta a chegada de insumos nas lavouras, e aí numa análise do Alzir, uma análise da AproSoja lá do Piauí, se o estado tivesse 500 quilômetros a mais de estradas asfaltadas, a produção, que hoje é na casa das 5 milhões de toneladas, poderia saltar para 10 milhões de toneladas, dobrar essa produção em curto espaço de tempo, só de propiciar essa rede viária com mais robustez lá para o estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.